é muito doido, né? Entrevistar colega de trabalho, né? O Suman, eu praticamente converso com ele todo dia. Mas o Thiago Suman tem uma baita carreira no jornalismo esportivo, já passou pelos veículos de repercussão do Rio Grande do Sul, já trabalhou na RBS, já foi repercutido aí pelos principais streamers do mercado, já teve canal também claramente posicionado dentro do futebol, e mais recentemente ele tem sido meu colega lá no DCM, fazendo apresentação e entrando de cabeça no jornalismo político. Ele que fala sobre os problemas do esporte, que faz jornalismo investigativo agora no DCM, também retratando furos importantes aí a respeito do Vic Vanilla, a respeito também dos crimes cometidos contra o ex-deputado Rubens Paiva, que foi tema, inclusive, do filme Ainda Estou Aqui. Ele que também tem irmão que é cineasta, que é de uma família de artistas, uma família de pessoas preocupadas com os rumos que o Brasil vem tomando. Queria chamar o Thiago aqui e perguntar, cara, como é que você viralizou com o Casimiro? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para você. Poxa, já começa na sacanagem, Pedrão. Pô, me deixa mal já na arrancada. Pô, então, cara, o que acontece? Eu sou narrador esportivo, né? Há 15 anos, né? Tô fechando 15 anos de narração esportiva. Eu errei quando eu falei da RBS? Não, você trabalhou lá, né? Não trabalhei na RBS. Não trabalhei na Rede Pampa. Trabalhei na Rede Pampa, que é uma emissora, enfim, concorrente, né? Lá eu trabalhei na emissora chamada Rádio Caiçara, depois na Rádio O Sul, Rádio Jornal O Sul e, enfim, na Rádio Grenal, que é o veículo que mais me projetou para a editoria de esportes e tal. E depois, enfim, a gente teve um giro muito grande aí. Mas o que acontece? Já agora, em tempos pandêmicos, eu, narrador esportivo, já tinha engendrado um trabalho que a gente chama na editoria de esportes de jornalismo identificado. O que é o jornalismo identificado? É mais ou menos o que a gente faz como um jornalismo progressista, no caso aqui da Folha Democrata, que é ter um lado. A mídia esportiva se marcou muito tempo por uma falsa necessidade, assim como na editoria de política, de você não poder, anunciar, né, posturar a sua preferência clubística ou política, porque isso denotaria uma falta de parcialidade, o que é uma bobagem absoluta. O sujeito pode muito bem manipular isso, né, assim como ele pode ter honestidade intelectual, mostrando que ele tem lado, né? Eu, particularmente, sempre toquei a minha carreira assim, né? O fato é o fato, opinião é opinião, né? A gente tem que saber decantar isso. O certo é o certo, o errado é o errado, fatores básicos, e a gente vai para análise. Bom, então eu já estava como um narrador identificado com o Esporte Clube Internacional. Revelei o time do coração, né? Para trabalhar numa emissora chamada Rádio Inferno. Aí muita gente ouve o nome dessa rádio, foi muito engraçado, Pedro. Uma vez ela pegou FM, ela era uma rádio web, tá? Ela era uma rádio no YouTube. Rádio Inferno, que loucura. Por quê? Porque ela vem de uma comunidade da época do Orkut, que era um estouro no Rio Grande do Sul, que o título da comunidade era: se o céu é azul, o inferno é o meu destino. Para dizer que o cara é colorado, vai pro inferno porque é vermelho. Ficou como a Rádio Inferno. Era uma comunidade do Inter, então. Comunidade do Inter, e era um torcedor do Inter, que era o gestor da rádio. O cara começou no quarto da casa dele, estourou um dos veículos mais estourados aí de abordagem do Inter e tal. E é muito engraçado, porque isso é uma rádio no YouTube, né? Uma emissora no YouTube, fazia live e tal. Só que uma vez nós pegamos o FM, né? Nós fomos fazer as transmissões por FM, e as transmissões se davam numa rádio que era evangélica, e aí não podia dizer o nome da rádio, porque inferno, né? Então tinha que... Estamos aqui com o Inter, com a rádio que cobre o Inter e tal, porque era só os jogos, né? É muito engraçado, né? E tinha muito evangélico que vinha: eu adoro vocês, mas esse nome não dá, esse nome traz azar pro Inter e tal. Ao passo que tem um padre que me acompanha desde que eu era da Rádio Grenal, um padre queridíssimo, um padre Leandro Chiarello. Ele não sei se ele tá em Roma ainda, ou ele já voltou. O padre fanático por futebol, cara, daqueles de ir pro Facebook, discutir com os caras, xingar. Tu não sabe bosta nenhuma de futebol. E brabo, padre Kentucky, assim. E ele me ouvia na Rádio Inferno e ele me escrevia, dizia assim: a Rádio Inferno é o único inferno que eu gosto. Coisa mais querida, cara. E aí, padre muito massa, uma vez eu disse: o senhor não acredita, padre? Tô indo na missa aí, acompanhei uma época, né? Tinha uma namorada católica, fui pra missa, o Pedro, fui acompanhar ela lá. Eu disse: fui na missa e tal. Daí ele assim:
mas me diz qual igreja tu foi, porque eu vou te dizer certinho que tu tem que ir, que o padre é colorado. Não me vai em missa de padre gremista. Esse era o nível do padre, para ter uma ideia, né? O padre é uma figura. Bom, mas o que acontece? Tô nessa tal da Rádio Inferno e o Inter vai, no meio da pandemia ali, não lembro o ano, acho que era 2021. Que foi o ano de estouro do Cazé, né? Exato. Foi ali, ele se fez na pandemia, né? E aí o que acontece? O Inter tá na última rodada contra o Corinthians, dependendo de uma vitória para ser campeão. Se o Inter vence, é campeão. E foi um jogo que o Inter teve um pênalti a favor que não foi dado, uma mão clara do Ramiro, que o Inter fez 3 gols e todos os 3 foram anulados, mas lá pelas tantas o Inter faz um gol com o Edenilson, que é o gol do título, final de jogo, e eu espumo narrando, Pedro. Colorado, primeira vez que eu ia ter um título campeão brasileiro, aquela coisa, o Inter é campeão, o gol do Inter, aquela coisa, a narração de final de Copa do Mundo, e aí eu tô lá emocionado e eu só olho para... Nós fazíamos o off-tube, né? Porque o jogo era em São Paulo, o que é o off-tube? Você faz no estúdio, né? Eu tô no estúdio, olho pra TV, tá o Bandeira, assim, ó, impediu o gol. Aí eu digo, ele impediu, eu não acredito. E na hora, não sei o que dá na minha cabeça, eu tiro o fone e atiro longe, assim, chuto uma cadeira, digo, tomar no... enlouqueci, né? Porque, porra, era uma rádio só de colorados, no momento auge do Inter, no momento de pandemia. Você estava em casa também, né? Nossa, não, naquele momento nós estávamos no estúdio. Nós já tinha voltado, já era transição, por isso que eu não lembro se era 21, 22, mas era por ali. E aí eu sei que o Cazé pegava os recortes de fenômenos que ficavam curiosos, assim, da editoria de esportes, e passou por esse, e ele pegou e ficou fazendo react, né? E ele me imitava, claro. Ele impediu, o moleque pirou aquele jeito dele e tal, e isso viralizou o Brasil inteiro, né? Claro. De uma forma, assim, meio humorada, ele tirando onda, eu mesmo tirando onda comigo, porque é assim que tem que ser, né? A gente não pode... Tem gente que fica chateado e brabo e tal, mas eu não levo o futebol tão a sério assim. É o meu ganha-pão, né? Foi por muitos anos, eu estava muito tempo sem narrar, inclusive, né? Desde que eu comecei no DCM, eu narrei muito pouco, ou seja, vai para meio ano que eu tô narrando muito pouco, mas voltei a narrar neste final de semana, tá? Depois de muito tempo. Ah, que legal. Voltei, eu tive um convite do Paulistão Mais, que é o pay-per-view que acompanha o Campeonato Paulista, e aí eles me convidaram para fazer a última rodada agora da fase classificatória, que era Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. Daí pintou um joguinho legal ali, né? E eu voltei a narrar para o pay-per-view lá, enfim. E há muito tempo eu estava com saudade, né, de experimentar esse lado da carreira, que é um lado que me trouxe muitas felicidades, muita experiência e muita história para contar, acima de tudo, viu? Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.